Bem-vindos ao canal Partos Cursos de Volta, gatas, garotos aí, estudantes de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão na luta aí para obter mais conhecimentos. Estamos com uma nova etapa agora, que é o modo preparatório para concursos e residências. Bem-vindo à primeira aula com esse foco, com resoluções de questões. Estamos aqui hoje para falar da evolução da história do Sistema Único de Saúde, do SUS, como nós chegamos até o sistema que todos nós conhecemos. Então venha com a gente, venha com a parte dos cursos entender um pouquinho mais sobre essa história. O objetivo da saúde pública, lá em 1920, foi centralizado como a saúde pública é a arte da ciência para evitar doenças, com o objetivo de prolongar a vida e desenvolver uma saúde física e mental através dos esforços organizados da saúde, da comunidade e das organizações médicas. Então, lá em 1920, tínhamos esse conceito aí de saúde. Eu dividi a evolução e o processo de saúde no Brasil. Coloquei aqui como Brasil Colônia, de 1500 a 1822, onde a assistência e saúde era direcionada às curandeiras, aos pajés, né? Que a saúde era tratada como castigo ou provação divina. Então, nas tribos indígenas, tínhamos o pajé, que era uma pessoa geralmente mais velha, escolhido pela tribo, que obtinha um grande conhecimento e tratava as doenças como rituais religiosos, com vasto conhecimento de plantas que tinham por ali. E as curandeiras, essas curandeiras e parteiras, né, era direcionado ao sexo feminino que trabalhava nesse processo de trazer vidas. Mas com a chegada da família real no Brasil, em 1808, houve a politização dos médicos, pois a corte não poderia ser tratado por curandeiros e pajés. Então, a saúde nesse momento deixava de ser feita por barbeiros cirurgiões, que eram aquelas pessoas que obtinham algum conhecimento na área da medicina, na área da saúde, e colocavam em prática, tipo com extração de dente, realizando partos e outras técnicas, né, sem um conhecimento, vamos dizer, técnico-científico para isso. Então, esses curandeiros foram perdendo espaço para os médicos da corte. A teoria de 1810, a maismática, era uma teoria que considerava o ar como transmissor de doença. Foi nessa época, em 1810, que se pensou que se criou no processo de quarentena. Como era a crise, esse processo de quarentena? Navios-negreiros passavam dias, né, a média de 45 dias, até 3 meses, aí, transportando esses negros da África, que vinham para o Brasil ser comercializados no mercado de escravos. Imagine que muitos deles, além de morrer, ter várias doenças ali, ficavam ali por dias, às vezes sem direito a uma refeição, ou até mesmo tendo uma refeição além de pouca quantidade, baixa qualidade ali para essa sobrevivência. Então, muitos desses negros não resistiam, morriam, muitos deles até tiravam a própria vida no processo dessa viagem. Então, quando chegavam, eles passavam por um processo de quarentena, de isolamento, para que evitassem que esses negros trouxessem doenças para os brancos, né? Então, foi uma teoria importante no nosso marco que utilizamos até hoje. O Brasil Império, que foi de 1889 a 1930, tido como a República Velha, né? Se a gente for para a parte da história, a gente vai entender dessa forma. Foi onde teve um grande avanço na parte bacteriológica, que foi estudado um pouco mais as bactérias.
a medicina era uma medicina que falava muito da higiene, do cuidado, do planejamento das cidades, do planejamento que vinham tentando oferecer um saneamento básico de qualidade, né? Se pensando numa saúde pública, num bem comum. Por volta de 1904, as vacinas obtiveram um destaque nessa sociedade, porque veio a peste bubônica, veio a cólera, veio aí com força a febre amarela, a tuberculose, a varíola, a febre tifoide e a hanseníase. Então começou a se pensar no processo de vacinação em massa da população. Em 1920, ela é qualificada como a Era Chagas, que veio a propaganda da saúde, né? A educação sanitária, com a implementação da higiene, a melhoria das cidades, do bem-estar, né? De construção de processo de um possível saneamento básico. E nessa época também nessa passagem, foi observado que em 1923 houve a primeira implementação dos protocolos assistenciais de saúde, que eram os CAPs, né? Que é o plano de saúde, tinha saúde quem poderia pagar. Aquelas pessoas que pagavam as cartas de saúde que poderia ter acesso. E em 1933, né, quase 10 anos depois, foi instituído o IAPS, né, que era o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Trabalhadores, que era dividido por classe. Ou seja, eu tinha o direito à saúde se eu tivesse uma carteira assinada e se eu contribuísse para ter, era como se fosse um plano de saúde dentro do processo de trabalho. E era dividido por classe A, B e C. Digamos, a classe elite, a classe média e a classe operária, que tinha direito à assistência. Ou você pagava através dos CAPs, ou você tinha o INAMPS, para ter direito a um hospital, a um internamento e alguma atividade desenvolvida pelo processo de saúde. Quando não, você ia ficar aí à mercê de qualquer atendimento. Então, sem qualquer atendimento. Em 1953, foi a criação do nosso Ministério da Saúde. Seguindo o próximo debate vai ser o autoritarismo, que foi de 1964 até 1985, né, que temos a história da ditadura militar, que foi em 1977 que o INAMPS ele foi substituindo aí os institutos de aposentadorias e pensões, ele foi unificado para o INAMPS, que se tornou o Instituto Nacional de Assistência Médica, né? E que tinha hospitais e benefícios próprios, construiu-se lá o hospital para atender os seus beneficiados. Em 1970, iniciou-se o movimento da reforma sanitária. As políticas de saúde estavam meio que privilegiando mais o setor privado nessa assistência. Até chegar, gente, à 8ª Conferência de Saúde, que foi onde deu o pontapé para a institucionalização do SUS, nós passamos aí por várias conferências, né? A primeira foi em 1941, a segunda em 1950, a terceira em 1962, a quarta em 1967. Aí, quando foi em 1978, teve a Declaração de Alma-Ata, que foi uma declaração importante, que em seguida provei a 7ª Conferência Nacional de Saúde. Então, como vocês podem ver, a peregrinação das reuniões da comunidade de representações políticas dessa época levou aí de 1 até 7 reuniões para consolidar, institucionalizar e pensar no processo de criação do SUS. Foi luta de trabalhadoras, de mulheres principalmente, que não tinha onde prestar assistência nem para ela nem para os seus filhos, que foram à frente, foram à guerra, né? Foram à luta por ter um direito a uma saúde pública de qualidade. Então, em 1986,
né, há 35 anos atrás, que ocorreu a Conferência em Saúde, que veio pela primeira vez, onde teve uma participação da sociedade civil organizada, né, que defendeu e instituiu lá que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, com a base na consolidação do Sistema Único de Saúde. Então, foi aí, em 1986, que nós tivemos o primeiro, digamos assim, o primeiro pontapé, a primeira iniciativa para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde. Bom, na Constituição Federal, de 1988, do seu artigo 194 ao 200, ele é direcionado à saúde. Então, vamos lá discutir um pouquinho esse artigo. O artigo de 1994, ele corresponde à Seguridade Social, correspondendo a um conjunto integrado de ações, de iniciativa, de poderes públicos e das sociedades, destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, na Constituição Federal de 88 foi que começou a criar, gente, as leis que iam instituir o nosso Sistema Único de Saúde um pouquinho mais tarde com a Lei 8080. Então, a Constituição de 88 vinha com as bases, né, da Seguridade Social, que tinha o direito da universalidade, cobertura do atendimento em saúde, seletividade, distributividade na prestação de serviço. Vamos selecionar os serviços que são mais essenciais e vamos distribuir para quem tem mais necessidade. A diversidade da base do financiamento. A partir dali, né, ia ser dividido, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, o tipo de financiamento, não ia ficar condensado só a uma esfera de governo. E a equidade como forma de participação e custeio. Então, os princípios do SUS, da Seguridade Social, estavam se formando aí na Constituição de 88. O artigo 195 vem falando da Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, né? Através de nossos impostos, impostos de renda, todos aí que contribuem com a economia, está contribuindo para o Sistema Único de Saúde, em termos de lei, né? Mediante recursos provenientes também do Estado, da União, do Distrito Federal e dos municípios. E essa renda, ela é repassada de fundo a fundo, conforme os impostos coletados da população. Aí seu artigo 196, que é o que todos nós conhecemos, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução de risco de doenças e outros agravos. E tendo garantido o acesso universal, igualitário nas ações de serviço, na sua promoção, proteção e recuperação de quê? Recuperação da saúde. A saúde é um direito de todos, está lá na Constituição Federal, no seu artigo 196. Garantido sobre o quê? Mediante políticas sociais e econômicas, que visam o quê? Reduzir o risco de doenças e outros agravos. Né? Se eu prevenho antes da doença, se eu venho fazendo tratamento de água de qualidade, ofereço saneamento básico para aquele município, para aquela população, eu vou reduzir, consequentemente, as doenças e agravos daquele grupo. Com o objetivo principal, né, acesso universal e igualitário em todas as ações de serviço de promoção, proteção e recuperação da saúde. No seu artigo 197, são de relevâncias públicas as ações e serviços cabendo ao poder público dispor, em termos de lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização, controle, devendo a sua execução feita diretamente ou através de terceiro, por pessoas físicas, né, ou jurídica ou de direito privado.
Então, a prefeitura vai obter determinada especialidade. Vai ser contratado ou por pessoa física, por pessoa jurídica, ou de repente vai pagar esse serviço fora, em outro município, para que essa pessoa daquele município tenha direito à assistência de saúde de qualidade. O artigo 198 visa ações e serviços públicos de saúde de forma integrada, regionalizada e hierarquizada, que constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Primeiro, descentralização, com direção única em cada esfera de governo, ou seja, Prefeitura, Estado e União, cada um com sua contribuição e com suas obrigações nos termos da lei. O 2, atendimento integral com prioridade às atividades preventivas, sem prejuízo nos serviços assistenciais. Um pouco mais tarde, lá em 94, veio a inserção do Programa de Saúde da Família, que é um marco bem forte, né? Que são as ações preventivas, atenção primária, que nós vamos discutir em um outro bloco. Então, nós temos aqui o terceiro, que é a participação da comunidade. Se a comunidade não abraçar a causa, se a comunidade não entender que o processo de saúde também depende deles, a gente não vai ter muito avanço. Então, com a descentralização e com a direção única de cada esfera do governo, a gente pode melhorar a assistência com atendimento integral, com prioridades às atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, as ações dos serviços públicos de saúde que se integram de uma forma regionalizada e hierarquizada que constitui o Sistema Único de Saúde até hoje. Gente, e como é cobrado esse assunto nas bancas de concurso? Eu trouxe aqui uma questão do HU, né, da UFCE, da EBSE, da Banca OCP de 2014. De acordo com o caput e o artigo da Constituição Federal de 194, da Seguridade Social, corresponde ao conjunto integrado de ações e iniciativa dos poderes públicos e das sociedades, destinados a assegurar os direitos relativos a quê? O que foi que a gente viu ali? Gente, eu queria trazer assim uma dica para vocês, bem legal. Quando aparece a palavra apenas, somente, entretanto, a gente tem que tomar bastante cuidado. Nessa alternativa, nessa questão, a gente vê aqui na alternativa B, C e D, que quem elaborou, a banca colocou como apenas a saúde e assistência social, somente a assistência social e previdência, apenas a saúde. Então a gente tem que tomar cuidado com essas palavrinhas que restringe, o que o nosso conteúdo acima está solicitando. Então, a resposta certa é a letra A, que é a saúde, a previdência e a assistência social. Quem tiver alguma dúvida, volta lá no artigo 164 da Constituição Federal e vamos dar uma relida, ok? Aqui, questão 2. Hospital Universitário UFGD, da EBSE, lá de Grandes Dourados, também da OCP, de 2014, onde coloca aqui de novo, a Seguridade Social encontra-se inserida no título, na ordem e na Seguridade Social e da Constituição Federal, que corresponde a Previdência Social, Saúde e Educação. A gente viu alguma coisa sobre educação dentro dos artigos que a gente estudou? Não. Previdência Social e a Saúde e a do Trabalho. Bom, essa aí, até o momento, é uma que a gente pode pensar, Aí vamos lá, assistência social, saúde e educação, somente? Não. Assistência social
A educação e a previdência social aqui, mais ou menos, né? Então vamos lá, assistência social e a saúde e a previdência social. Então, a Constituição Federal instituiu quem, né? Falamos da assistência social, da saúde e da previdência social. Reformulou a previdência social, tirou-se, né? Quebrou a UNAMPS e os EAPs, né? Diluiu isso aí para trazer uma assistência à saúde social de qualidade e a previdência social. Então, a letra correta aí dessa questão vai ser a letra E. Letra E, é de elefante. A terceira questão, né, está atrelada ao Ministério da Fazenda, da ATA, de 2009. Os dispositivos constituintes referentes à Seguridade Social julguem os itens a seguir. A Seguridade Social pode compreender as ações e as iniciativas da sociedade. Lembra que foi construído através da Constituição e participação social para a implementação da Constituição Federal e do SUS? Sim. Então, a alternativa 1 aí, ela é positiva. Saúde, previdência e trabalho compõe a Seguridade Social. A gente ouviu na Constituição, nesses artigos que a gente estudou, alguma palavra sobre trabalho? Não. Então, não temos aqui a palavra trabalho. Então, o 2 é uma alternativa errada. Compete ao poder público organizar a Seguridade Social nos termos da lei? Sim. O poder público dividido em 3 esferas do governo: federal, municipal e estadual. Ok? A Seguridade Social não foi definida na Constituição Federal de 88? De jeito nenhum, ela foi definida, sim, na Constituição Federal de 88 e que deu base para a criação da Lei 8080. Então, a alternativa 3, nós temos como correto o item 1 e o item 3. Aqui a quarta questão, Residência Multiprofissional de Saúde, UFRN 2013. O segmento das caixas e aposentadorias e pensões é um marco da atividade estatal em relação à assistência médica. A lei de 1923, na qual o governo instituiu e regulamentou tais entidades, foi a Lei Eloy Chaves, né? A gente falou lá, vem dividindo aí era Carlos Chagas, a Lei Orgânica de a Lei Orgânica de Saúde 8080 a gente nem discutiu, e a Lei Orgânica de Saúde 8142. Então, a nossa alternativa da questão 4 é a letra B. Lei Eloy Chaves. Então, quem não lembra, dá uma passadinha aí e retorne à aula e assista novamente. E não deixe de ler a Constituição Federal na íntegra, ok, garotos? Então, aqui eu trouxe novamente para vocês entenderem um pouco sobre os recursos, né? Se a Constituição Federal diz assim, a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, né? Aí lá no outro artigo diz que o dever do Estado não exclui o da pessoa e da sociedade. Não é porque o Estado diz que é o dever dele que eu, como mãe, eu como esposa, não vou prover a assistência de saúde na minha casa. Exemplo, eu vou ter que continuar lavando meus alimentos, tendo precauções sanitárias das melhores medidas que eu puder, porque o Estado está aí oferecendo os hospitais, mas eu também tenho que prover a minha qualidade de saúde. Então, dos recursos, a União, ele passa uma receita líquida, respectivo a 15% do gasto com a saúde. Os estados vai repassar aqui 12% e os municípios vão entrar com 15%. E o Distrito Federal de 12% a 15% sobre as receitas e competência
da rede estadual e municipal, respectivamente. Geralmente é repassado fundo a fundo aí. Nós temos as conferências também municipais de saúde que nós estamos prestando a cada 4 anos, prestando contas, né? E os planejamentos em saúde que a gente vai estar desenvolvendo. Isso vai ser discutido também em outras temáticas no canal. Não perca! Aí vem o artigo 199, que a saúde, a assistência em saúde é livre da iniciativa privada. No inciso 1, coloca como as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo as diretrizes, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Um exemplo bem simples hoje é a parte do Covid, né? Porque nós estamos com leitos de UTI praticamente 100% ocupados. O que é que o governo faz? Contrata leitos privados. Exemplo, o governo de Salvador está com todos os leitos de UTI aí no Roberto Santos, no subúrbio, né, Simões Filho, tudo lotado. Ele pode, em forma de contratualizar o Hospital Português, né, o Jorge Valente, outros hospitais privados que tenha leitos de UTI disponível. Lembrando que, de preferência, claro, entidades filantrópicas. Então, a iniciativa privada pode sim participar do Sistema Único de Saúde, como de forma complementar. O artigo 200, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei: 1. Controlar e fiscalizar produtos e substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, imunoderivados e outros insumos. Um exemplo disso é a produção da vacina do Covid no Brasil, né? Que está tentando se trazer os componentes para desenvolver a vacina aqui. Então, assim, toda a vacina que vem de fora, que pousa no Brasil de forma aérea, né, que o avião pousou, a vigilância sanitária vai lá, vai fazer as conferências, se essas caixas estão adequadas, se o isopor está bem lacrado, se a temperatura dessas vacinas estão com a temperatura correta, para a gente não estar recebendo um produto, uma vacina, como é a vacina hoje, né, de forma inadequada, que possa estar prejudicando no processo de imunização. O 2, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como olhar pela saúde do trabalhador. Né? Como eu acabei de falar, o avião pousa, a vigilância vai lá, fiscaliza para ver se está tudo certo com as vacinas. O item 3, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Então, tem que se prover médicos, enfermeiros, agentes comunitários, para estar provendo os recursos humanos e financeiros para a atuação do SUS. O 4, participar da formulação de políticas e da execução de ações de saneamento básico, né? Tem que ir lá, o município, o estado oferece a verba, o município quem tem que trabalhar e a gente como comunidade tem que estar cobrando. O artigo 5, incrementar a sua área de atuação com o desenvolvimento científico-tecnológico. Exemplo, eu sou enfermeira, de um hospital tal, e se eu tiver uma pós-graduação naquele dia ali, eu não consiga trocar, ou porventura alguma coisa, a gestão tem, vamos dizer, um dever de estar me liberando para a minha qualificação técnico-científica para fim do meu serviço, ok? O inciso 6 vem falando sobre fiscalização e inspecionar alimentos correspondido no controle que tem o seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. O item 7 vem como participar do controle e fiscalização da produção de transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, tóxico e radioativo, né? Então, olha a importância
de tudo isso é implementado no nosso sistema. O item 8 vem colaborar na proteção do meio ambiente e nele compreendido também o ambiente de trabalho. Aí temos aqui a parte pós-constituinte, que é pós-constituição de 1938, após Constituição Federal, que veio a adoção dos princípios e diretrizes do SUS. A universalização, onde a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e descentralização do serviço nas esferas. União, Distrito Federal, Estado e município. A gente discutiu lá atrás com relação às verbas e quanto cada parcela, quanto cada esfera do governo vai estar contribuindo para esse serviço de saúde. Aí eu tenho aqui a última questão desse bloco, né, que é também do EBSER, da UFMG, do Hospital Universitário, da OCP de 2014, né? Vamos lá. As ações em serviços de saúde executadas pelo Sistema Único de Saúde SUS, seja diretamente ou mediante participação da iniciativa privada, serão organizados de que forma, né? Universalizada? Independente? Não, né? A gente vai independer do município, independer do estado? Não. Universalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente? Também não, né? Universalizada, hierarquizada e de níveis de complexidade decrescente? Talvez. É universalizada? Existe a palavra universalizada? Não. É regionalizada e hierarquizada em todos os níveis de complexidade crescente. A nossa resposta é a letra D. Por que regionalizada? Como é? Eu vou falar aqui, vou dar um exemplo da cidade de Bonito, porque eu trabalhei lá. Então, Bonito é um município que tem uma forma regionalizada, que é através da 18ª DIRES, situada em Itaberaba. Hierarquizada, né? E como é? Estado, governo, União e município. E dividido como os níveis. Primeiro a atenção primária, o postinho de saúde, depois o hospital lá da minha cidade, de Bonito, e se não resolver, vamos partir para a média e alta complexidade, que vai ser Itaberaba ou Salvador. Então temos aqui a letra D, regionalizada, hierarquizada e de níveis de complexidade crescente. Atenção primária, média complexidade e alta complexidade. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais sobre a história e a evolução do SUS e nos aguarde aí com outras temáticas que podem estar lhe ajudando direta e indiretamente aí para concursos, para residências e talvez até para essa faculdade. Beijo, beijo, beijo. Obrigado por ter acompanhado a aula até o final. E quem nunca se inscreveu, se inscreva no canal e distribui em todos os grupos aí de WhatsApp, a todos os colegas aí nessa rede social, no seu Facebook, no seu Instagram, o @partoscursos. Muito obrigada!